do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 108, Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Quem falou isso foi Jesus, e esta citação está em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Vamos então fazer a nossa prece para darmos início. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade abençoada de nos reunirmos uma vez mais em teu nome, na busca das lições que nos deixaste e que tão bem esclarecida hoje se encontra à luz do Consolador. Particularmente nas lições do nosso mentor André Luiz, que nos desdobra a vida espiritual dentro do seu contexto bastante amplo, que nos dá a razão para buscarmos transformar a nossa vida atual numa vida de melhor proveito. Abençoa, Senhor, nosso querido Marcos Davi, que possa ele ser o intérprete das tuas lições e que possamos bem aproveitá-las. Envolve a toda a humanidade, amparando-nos a todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Já sou eu? Sim, senhor. Você vai compartilhar alguma coisa, não? Não. Hoje não. Não deu, não tive tempo. Para as audiências por vídeo, então não deu. Então, meus amigos, é uma alegria renovada estar com vocês, mesmo que seja à distância, que em breve, se Deus quiser, poderemos estar juntos, com a fé e a esperança que jamais podemos deixar de ter. E
As lições de hoje, elas são muito interessantes porque elas me dão uma certeza muito grande quanto à confiabilidade das obras complementares da doutrina espírita, principalmente daquelas que vieram pelas mãos do nosso amado Chico Xavier, que vêm pelas mãos do Divaldo e de tantos outros. Nosso lar, eu estava tentando me lembrar, não sei se o Guilherme vai saber me dizer, ou o Newton, ou algum de vocês podem falar, hoje está aberto. Quanto tempo levou o Nosso Lar para ser publicado pela Federação Espírita Brasileira? Ele foi publicado em 1944, mas parece que ele já estava uns 10 ou 15 anos, é isso, Guilherme? Não é tanto, Marco, porque, na verdade, o André Luiz ele escreveu justamente nas vésperas, pelo que ele narra, a Segunda Guerra Mundial estava começando a acontecer em 39. Então, foi 38, né? Mais ou menos. 38, 39. Mas ela levou um tempo para ser aceita. E, Marco, desculpa, eu fui tirar o som aqui de fundo, que estava errado, estava coisa, eu tirei seu som. Você Tudo pode bem. voltar, querido? Já coloquei. Então, ele levou um tempo para ser publicado, porque o próprio Chico Xavier ficou assim um pouco desconfiado, achando que aquilo podia ser coisa da... Você imagina, né? Podia ser coisa da cabeça dele, e ficou assim, com receio que aquilo não fosse fidedigno, né? não estivesse dentro da codificação. E é muito interessante, porque quando... Não sei se nem se vai dar tempo, né? A gente vai tentar aqui dentro de uma hora mostrar como, só dentro deste capítulo, quantas coisas estão relacionadas e confirmadas pela codificação, principalmente pelo Livro dos Espíritos, que foi a publicação basilar, né, inicial, da doutrina espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos, que vocês sabem, 18 de abril de 1857. E que nós ainda ouvimos falar por aí, porque isso é uma ficção, se isso não tem a ver com as obras de Kardec. Não, pelo contrário, o Nosso Lar ele está, se não todo contido, porque também tem a complementação das obras kardecianas, dita pelo próprio Kardec, que algumas coisas seriam complementadas, lógico, desde que se respeitasse os princípios básicos da doutrina, que foram trazidos pela codificação e pelos espíritos benfeitores da humanidade. Está tudo contido lá na codificação, tanto no Livro dos Espíritos como nas outras obras básicas da codificação. Eu tenho comigo, assim, sempre quando eu vou ler uma obra espírita, eu sempre me baseio nisso. Se aquilo que eu estou lendo está de acordo com os princípios da doutrina, está de acordo com o que está na codificação, eu continuo a ler. Se eu vejo que não está, eu não leio. Ou se eu vou ler sabendo, olha, não vai estar de acordo com a codificação, então vou ver qual vai ser a nossa crítica aqui em relação a isso. Então, que é uma boa, que eu acho que é a melhor forma de saber se aquela obra é fidedigna ou não é. E o Nosso Lar, apesar das preocupações do nosso amado Chico Xavier, nós vamos ver que ela tem tudo a ver com o que está dito na codificação. Por isso que eu pedi que vocês estivessem com o Livro dos Espíritos na mão. E vamos ver se isso realmente, se eu estou falando, se eu estou certo ou se eu estou equivocado. Então, vamos lá. O capítulo é o 47, A Volta de Laura. Quem é Laura? Vocês lembram? Podem falar. E vocês estão... A mãe do André. É a mãe do André? Mãe de Lísias. Mãe de Lísias, Lísias. é verdade. Olívia, é a mãe do Lísias. Você sabe qual é o nome da mãe do André? Pois é, eu também não sei, ela não disse. Ela não falou. Esqueci. Não, ela não falou, ela não disse o nome dela. É a mãe do André Luiz. Não tem nome.
Então, a dona Laura, por que a dona Laura se deixou nomear por um nome? Porque ela é bem importante no nosso lar, né? Vem muitas informações da dona Laura. Ela recebe o André na casa dela, né? Em nosso lar. Então, era importante que se nomeasse. Não por ela, porque nome, a gente estava até brincando aqui com essa questão de nome. Nome é uma expressão para a nossa existência atual. Hoje estamos Marcos, mas fomos Maria, fomos João, na próxima posso ser Serafim, não interessa. Né? Ou outro nome aí, russo, que eu não vou saber dizer, é como nossos pais vão nos nomear. Né? Enfim, então a dona Laura é a volta. Que volta é essa? É a volta para onde? Vocês leram o capítulo 47. Eu vou fazer que nem a Nádia. Vocês leram o capítulo, não leram? A volta para a reencarnação. Né? Reencarnar. Muito bem. É a reencarnação. Né? E aí, aqui, eu vou ler assim rapidinho. Não só a minha mãe se preparava para regressar, quer dizer, a mãe do André, aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas de grande cometimento. Então, nós vamos ver. E lá no Livro dos Espíritos fala de reencarnação, fala desta volta, há alguma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre essa volta? Eu vou dar cola para vocês, porque eu sei que vocês talvez não achem agora, mas tem sim. E é logo no início aqui do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que dá o nome de Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Qual é o primeiro item desse capítulo? Quem pode ler para mim? Quem está com o livro aberto? Está escrito o que aí? Uma palavra que eu acho linda. Prelúdio da volta. Prelúdio da volta. Muito obrigado. Prelúdio da volta. Prelúdio da volta. Né? Que coisa bonita. Tem vários concertos, várias sinfonias. Aí é a seara da Denise. Tem várias sinfonias do prelúdio, né? Então, esse prelúdio da volta, os espíritos falam. Aí tem a questão 330, 331. Na 330, ela pergunta, sabe os espíritos em que época reencarnarão? Aí ele diz aqui, os espíritos respondem, pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar no corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, olha só, nós sabemos que dia que nós vamos retornar para o plano espiritual? Não, nós não sabemos. Né? Aqui todo mundo vai igual a Maria Luísa, só depois dos 100. Então, a gente ainda tem bastante tempo aí para aprender. E a mesma coisa ocorre quando estamos no mundo espiritual. Não sabemos quando vamos retornar. Dizem os espíritos que esse retorno, às vezes, tem mais receio do que a dita morte. Porque, e vamos ver se isso é verdade com a dona Laura. Né? Vocês leram um capítulo, a dona Laura está tranquila para esse retorno, ela está confiante, ela está alegre. Como é que está esse estado de espírito da dona Laura para retornar? Veja bem, nós estamos falando da dona Laura, que já tinha um conhecimento, já tinha um preparo. Como está a dona Laura para esse prelúdio da volta? Ela estava ansiosa, temerosa, preocupada. Pois é. E aí nós vamos aqui na 331, na questão 331 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação, com a sua reencarnação? Aí eles responderam, muitos há que em tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem. Natural, que há espíritos que nem sabem que desencarnaram. Nós já vimos isso nas obras do próprio André. E vamos ver, conforme fomos estudando, mais uma vez as obras do André. E cada vez que estudamos, aprendemos mais, vemos coisas que não compreendemos das outras vezes.
Então, uns passam dormindo, retornam e nem sabem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. E aqui esse adiantado seja moralmente, seja intelectualmente. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Muito bem. A dona Laura está temerosa, né, com o retorno dela, e nós vamos ver daqui a pouco o porquê, né? Mas ela tem uma coisa a favor dela, que, por exemplo, ela diz aqui, avisado por alguns companheiros, o André fala, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do Auxílio da Regeneração, iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Que é esse tempo? Como nós podemos relacionar esse tempo global de serviço na colônia da dona Laura, de tantos outros que trabalham no plano espiritual, com qual lei divina? Lei do Que trabalho? lei é essa? Quem falou? Quem? Lei do trabalho. Lei do trabalho, exatamente. E a lei do trabalho está lá no Livro dos Espíritos, questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Está lá, né? E aí a 675, que é clássica, por trabalho se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nós vamos ver que a dona Laura, ela conseguiu... Agora, eu até me lembrei qual era a preocupação do Chico. O Chico achava que essa história de bônus hora era coisa da cabeça dele. Por isso que ele achava que não devia publicar. Que bônus hora? Aí, eu acho que foi no nosso grupo lá que partilharam essa mensagem. E aí foi mostrado a ele, quando ele dormiu, aí ele teve que fazer uma alimentação mais leve, um jeito de dormir para poder ir ao nosso lar. É muito interessante, fala do cisne, no cisne que eles pegam como um meio de transporte, assemelha-se a um cisne, logicamente, o local em que eles saem da terra para o nosso lar, e é mostrado para ele que realmente há o trabalho. O bônus horas é do trabalho. E a gente já vai amealhando o bônus horas de agora. Ou seja, bônus horas é trabalhar. É isso. E trabalhar não só materialmente, mas em favor do próximo. E quem é o meu mais próximo, Senhor? Vai lá na parábola do bom samaritano, que nós vamos ter a resposta. Então, a dona Laura, ela está retornando, né, com alguns benefícios, mas esses benefícios foram para a reencarnação dela, para a volta dela, foram dados graciosamente para ela, porque ela era a mãe do Lísias, porque ela tinha beleza, porque ela gostava de alguém? Não. Ela recebe esses benefícios porque ela os conseguiu, porque ela trabalhou para isso. Parece tão simples, né? Porque, às vezes, ou até quando eu gosto de usar uma expressão, sempre, nós queremos as coisas sem trabalhar. Eu quero isso. Jesus foi tão assertivo quanto a isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Nós queremos que as coisas sejam acrescentadas e depois eu vejo o reino de Deus. A gente gosta de subverter isso, mas não. Dona Laura, não. Dona Laura trabalhou efetivamente. E a gente vê isso em todo... Nós já estamos no capítulo 47,
E nós já vimos quanto que ela trabalhou em prol da família, em prol da colônia espiritual, e agora que ela vai retornar, ela terá alguns benefícios. Quem falou, pode falar. Não? Vamos lá. Que foram, volto a repetir, conseguidos por ela própria. Aí o André continua aqui, vai falando que os amigos mais íntimos de lá permaneceram nesse congraçamento do retorno da dona Laura. E aí aqui ela fala, como vê, estou pronta, mas ela está com um olhar triste. O André fala isso para nós. Ela diz assim, eu estou pronta. Ou seja, eu estou pronta, mas eu estou com medo danado de retornar. Eu tenho que voltar, mas não sei como é que vai ser isso. Isso ocorre naturalmente. Agora, igual a nós agora, que daqui a algum tempo vamos retornar. E aí? Como vai ser? Nós temos um receio. Não é? Porque nós somos muito bons, mas ok. Mas nós temos os receios. No retorno, o que nós iremos encontrar? Agora, assim, nós vamos encontrar aquilo que nós pavimentamos. Isso é certo. Mas, mesmo assim, nós ficamos com receio. É natural. Né? E ela também estava. E aí ele fala aqui no parágrafo, espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Quer dizer, uma condição muito boa, pelos benefícios que ela amealhou, pelo esforço dela, pessoal dela. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Quando ele fala, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda, ele está também nos remetendo a uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão do parentesco e da filiação. Então, quando nós reencarnamos, nós teremos parentescos e filiações de acordo com a nossa necessidade. E ela vai reencarnar já, né, no meio da parentela espiritual dela, que ela já amealhou. Né? Então, aí aqui fala que eu selecionei para nós. Não dá para ler tudo, mas só para a gente ter uma ideia, a questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com a fazê-los anteriores à existência atual. E aí os espíritos respondem. Ela os distende, ou seja, aumenta, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Então, quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós poderemos reconhecer e estarão lá, tenhamos a certeza disso, pessoas que estão unidas aos nossos corações e que já foram nossos familiares em outras existências, e que estão lá nos afiançando esse retorno que nós tivemos agora. E aqueles que nos precederam no túmulo. Então, aí nós temos o prelúdio da volta, retornamos numa outra família, vamos dizer assim. Geralmente é no mesmo seio, né? Mas eu posso nascer filho da minha sogra, eu posso vir filho da minha neta, da minha bisneta, ou filha, esses laços vão se aumentando, vão aumentando. Então, a reencarnação, ao invés de romper, ele aumenta, porque a nossa parentela é enorme.
né? Então, remete aqui ao 205. Continuemos. Aí ela fala, tudo isso me reconforta, mas ela está sem disfarçar a preocupação íntima. Então, como disse a Olívia, ela estava temerosa, preocupada, né? Ansiosa, né? Com uma preocupação íntima. Aí ela continua. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ou seja, eu tenho, Dona Laura, ela tem os benefícios do trabalho dela, nós vamos ver até algumas coisas que ela vai dizer aqui, além disso. O esposo veio antes, está aguardando, os filhos também, né, vão fazer parte dessa família para que eles possam socorrer a outros espíritos, né? Ela sabe que ela tem a esperança que os filhos serão amigos dela e vão ser, pela afinidade que já tem, mas ela está animada. Esse contudo aqui assim, demonstra que, apesar de tudo isso, ela está com muito receio. E volto a dizer, nós estamos falando de um espírito que já tem um certo entendimento moral e espiritual. E aí agora, a partir de agora, vem o nosso amigo ministro Genésio, que deixou ela se lamuriar, se queixar, ficar com medo, e agora ele vai começar a conversar com ela, né? E chama a atenção dela, assim, ora essa, ele diz aqui, não se deixe levar por conjecturas. Você já está sofrendo por antecipação? É isso que ele falou, né? A Olívia colocou muito bem, ansiedade. Ela já sofreu por ansiedade. A ansiedade é isso, a gente sofre antecipadamente. Se preocupa antecipadamente. Então, ele chama, né, a atenção dela. Aí o ministro Genésio fala, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Dando um ânimo. Né? Já agora a vacina está em moda, e tem que ficar em moda mesmo, não é? Inoculando nela a vacina da fé e da esperança. No futuro, olha, não fique assim. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos de novo, na questão 922, que fala da felicidade e infelicidade relativas. E nós vamos ver uma questão que eu sempre gostei muito de ouvir para mim próprio, que é a questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, há uma felicidade possível a todos os homens? Essa felicidade que a dona Laura, com certeza, quer alcançar quando reencarnar, mas que está temerosa de não conseguir. E ele fala para ela, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Essas respostas do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec na questão 922, vai nos ajudar muito a isso, porque ele tem 3 formulazinhas que, se nós prestássemos atenção em nossa existência, talvez nós sofrêssemos menos. Então, ele diz assim, com relação a eles, né, os espíritos da codificação, protetores da humanidade, dizem assim, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral,
a consciência tranquila e a fé no futuro. Simples, não? Tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Nós estamos nesta existência justamente para aprender algo disso. Né? Na vida material, a posse do necessário. É isso, é o que nós precisamos. Uma vez, um amigo lá da Federação Espírita, ele já retornou para o mundo espiritual, me perguntou: quantas camisas você tem? Eu falei: não sei, eu tenho um monte. Para quê? Para fazer as audiências. Eu não preciso disso tudo, não. As 3 tá bom, lá vai uma. Eu falei: o senhor tem razão. Aí, quando a gente abre, tem um monte. Isso não se aplica às meninas, tá? Em relação às bolsas e os sapatos. Deve ter alguma coisa aqui no Livro dos Espíritos que a gente ainda não achou, mas em relação às meninas, está tudo ok, tá liberado. Mas a posse do necessário, nós sabemos que é aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Quando nós sofremos por ter a mais, que é o supérfluo, né? Que nós sofremos com o não ter aquilo. Né? E ele fala, isso aí em relação à vida material, em relação à vida moral, a consciência tranquila, que aí vai de acordo com os nossos atos, pensamentos, e a fé no futuro. Fé, fides, confiança na providência divina, confiança em Deus. Eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço, que nem falava o professor Hermógenes, que não é dele esta afirmação, mas acho que até de uma escritora inglesa, que ele adotou para a vida dele. Entregar na mão de Deus. Façamos a nossa parte e entregamos na mão de Deus. Tenhamos fé no futuro, essa confiança na providência. Muito bem. Aí ele continua, e essa parte eu vou até ler. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Ele fala, olha, a sua visão está de óculos escuros, você não está enxergando. Não pense em possibilidade de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Mentalização, né? Pensa no bem, age no bem. Isso que ele fala para ela, olha, mentaliza, olha, vai dar tudo certo. Isso é um exercício. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando acorda de manhã, faz isso, né? Agradece, hoje que beleza, segunda-feira. Aliás, hoje, acordar é mais um motivo de agradecimento. Convenhamos, não é? Acordou, graças a Deus, estou aqui. Muito obrigado. Aí eu tenho que trabalhar muito, graças a Deus. Aí eu tenho que graças a Deus. Obrigado. Não tem motivo de queixa. Não podemos ter motivo de queixa. Mas está mais complicado, né? Mais trabalhoso, como dizia a Colares, está dando mais trabalho, mentaliza as probabilidades de êxito. Vai dar tudo certo. Vou fazer isso, vai correr tudo bem. É isso que o ministro Genésio está nos propondo aqui. Além do mais, é justo confiar. Aí ele usa aqui um termo assim, chamando a atenção dela. Confiar alguma coisa. Você confia muito não, alguma coisa. Tá bom, alguma coisa tá bom. Em nós outros. Você ainda está esquecendo que a gente está aqui. Confia alguma coisa na gente. Seus amigos, que não estaremos tão longe. Olha que coisa bacana. No tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Útil trabalho. Então, quando nós estivermos assim, acordamos naquele dia, ou naquele dia não estejamos lá tão bem, confiemos ao nosso lado. Eles estão nos auxiliando. Às vezes, esperando só que a gente mentalize uma coisinha boa, alguma coisa, para que nós, que nem um carro mais antigo, pegue no tranco, mais que a gente pegue.
Então, ele está dizendo isso aqui, olha, nós não vamos estar longe de vocês. Vamos no Livro dos Espíritos. Será que tem isso no Livro dos Espíritos? Questão 489. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo. Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Questão 490, que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião, o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Todos nós temos o espírito protetor, o anjo guardião, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos, que já nos precederam. Tem uns amigos que já foram. E, assim, às vezes, mas é a intuição mesmo. Eu tenho a intuição que eles estão ao meu lado, principalmente no momento que eu mais preciso. Eu sinto que eles estão ali do meu lado. Falando assim, Marcos, por que você não confia mais, meu filho? Mas é nítido. Aí eu falo, né? Pois é, eu sou um homem de pouca fé. Estuda tanto e não aprendeu nada. É isso. Nós estudamos tanto, lemos tanto, estudamos as obras da codificação, estudamos as obras do André, para a gente, pelo menos, ter alguma coisa de confiança naqueles que nos precederam e naqueles que afiançaram o nosso retorno. Porque nós temos o livre-arbítrio, eles respeitam isso. Mas eles estão muito, usando um termo que nem sei se os jovens mais usam isso, mas estão muito a fim de nos ajudar. Estão muito ligados conosco, querendo nos ajudar. E, às vezes, a gente não bloqueia, não quer ser ajudado. Eles estão ali, vamos lá, mentaliza alguma coisa. Então, naquele dia que nós estejamos mais como a dona Laura, receoso, ansioso com algo que vai acontecer, mentaliza os nossos amigos, porque eles estão ali. E veja, não precisa ter muita confiança, não, é alguma coisa, como disse o ministro Genésio aqui. Não é? Gente, já são 9h10, que absurdo. Vamos lá. Então, ela fala aqui que ela tem solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros. Não é? Ela fala, bem sei que a Terra está cheia da grandeza divina, basta recordar que o nosso Sol é o mesmo. Ela sabe disso tudo. Tenho receio daquele olvido, falando igual aos espanhóis, que fala o L lá, dobrado, né? Olvido temporário, em que nos precipitamos. Porque ela tá com receio do esquecimento, que todos nós passamos quando retornamos. E aí está lá. Isso está no Livro dos Espíritos? Está no Livro dos Espíritos, questão 392. Por que perde o espírito encarnado as lembranças do seu passado? E aí ele fala aqui, porque Deus assim o quer, pela sua sabedoria. Depois vocês leem a resposta. Questão 392. Está lá. O esquecimento do passado, é natural. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação. Isso eu entendo. Né? Eu entendo que tem o esquecimento, mas ele revida. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para diante. Eu fui procurar, dentro do Livro dos Espíritos, a palavra coragem, ele apareceu 300 vezes. E aí não deu para eu... Pô, da onde que eu vou pensar coragem? Está 300 vezes mencionado. Para nós termos a ideia de como isso é importante. A coragem. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, eles citam isso, coragem. Reencarnar precisa coragem. Viver necessita coragem. Acordar pela manhã, agradecer, necessita coragem. É isso. É a coragem com fé. É o destemor com fé. Sabendo que eles, alguma coisa, estão nos ajudando.
E a gente fala assim, alguma coisa usando um pouco da ironia do ministro Genésio, porque eles ajudam é muita coisa. Nós é que achamos que é alguma coisa, mas é muita. Só que nós ainda não temos essa certeza, quando deveríamos ter, sem nenhuma dúvida. Né? E aí ele fala, ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros do que na satisfação de si mesma. Aí é que está. Fique tranquila, nós vamos te ajudar a ajudar. Então, ela terá uma vida de sacrifícios como de todos. Ninguém passa na Terra em férias. Nós estamos sempre com algum grau de sacrifício. Em relação aos netos, não, né, Guilherme? Não é sacrifício nenhum. Isso não. Mas, nos demais, tem um certo sacrifício. É natural. Então, ele fala, olha, você vai sacrificar, mas isso é amor. Você vai sacrificar em prol dos outros do que na satisfação de si mesmo. Aí ele fala, o grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo, que é, junto com o orgulho, a maior chaga do homem, da humanidade. Isso está no Livro dos Espíritos? Sim. Questão, aí está lá no final, 913. O egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Aí ele vai falar mais. Os Espíritos dizem. E ele repete isso para ela. Então, é só ter cuidado aí com o egoísmo, você vai bem. Aí ela fala, aqui contamos com as vibrações espirituais, né? Da maioria dos habitantes, as luzes do Evangelho. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz no mar. Quiser, ela ainda não está totalmente confiante. Olha que o Genésio está tendo um trabalho muito grande. E ele fala de novo, não diga isso. Se ele pudesse, eu vou puxar a sua orelha, dona Laura. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Essas influências das zonas inferiores nós chamamos pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Naquele momento, ela estava atraindo esses pensamentos, porque estava com receio. E ele fala, seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. E nós estamos vendo isso no planeta hoje. O campo da ideia é campo de luta. Cada um com a sua ideia de amor, com a sua ideia de tolerância, com a sua ideia na ciência. Enfim, nós vamos aí, combatendo o bom combate, como disse Paulo, para que a humanidade progrida, porque ela vai progredir. Independentemente da vontade de um outro não querer, ela vai progredir. Isso não tem jeito. Porque a lei do progresso é inexorável. Ela não vai parar por vontade ou por mau uso de alguém. Não é? Então, o campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos de fato na Terra, lá ficará para sempre. Porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Eu acabei de falar isso agora. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhai a vossa luz. Brilhe a vossa luz. É isso que ele está falando para ela. Brilhe a vossa luz. Deixa brilhar a sua luz, que tudo você vai deixar a sua marca. É isso. A senhora, ou seja, a dona Laura, pareceu agora... Ele teve que ir lá, né, falar de Jesus para ela dar uma sacudida. Ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental e falou, estou convencida agora de que sua visita é providencial. Lógico que ele iria visitá-la, porque ele já sabia o que ia acontecer, né? Então, aquela festa toda armada para a volta da dona Laura, nada foi
com pretexto para o ministro Genésio fazer isso que ele fez. Né? Dar essa injeção de ânimo na dona Laura com os conceitos evangélicos, com conceitos da doutrina espírita. Estou convencida, né? Faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. Nós sabemos disso diariamente, segunda a segunda. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Muito bem. Então, o ministro Genésio conseguiu, lógico que ele conseguiria, né? Chamando a atenção dela de uma forma carinhosa, de uma forma evangélica. Eu sempre lembro de um livro que a gente vai estudar daqui a algum tempo, que é o Libertação, né? O Libertação é dita a verdade, mas de uma forma para oprimir. É uma verdade opressora, né? Os verdugos falam que, na verdade, aqui nem pode ser chamado de verdade. Eles dizem aqueles fatos ocorridos dizendo que é verdade, uma verdade com V minúsculo, para oprimir aquelas pessoas que chegam no plano espiritual ainda carregadas de muito remorso, de muita culpa. Mas os espíritos superiores, eles não. Eles falam a verdade com V maiúsculo, ou seja, a verdade de Jesus, a verdade evangélica, a verdade que é trazida dentro da doutrina espírita. E aí, desse modo, ele consegue convencê-la, né? E aí ele continua. Dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é constituir base segura para os nossos inimigos verdugos. Eu lembrei de uma passagem de Jesus, que quando ele vê um cachorro, né, em estado de putrefação, os discípulos dele ficam assim, olha, e ele passa e fala, olha que dentes lindos tem esse cão. Se foca no dente dele, que está bonito, e não no corpo que pereceu. Então, é isso que ele está falando para ela. Do seu mundo individual, cada ideia é uma entidade à parte. Pense no bem. Lembra-se lá logo no início que ele fala? Mentalize as probabilidades de êxito. Ele volta a falar. Aí aqui, a essa altura, o funcionário das contas observou. Não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais, aqueles benefícios que nós falamos. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos, que vão entrar em função para constituir um novo organismo de nossa irmã. Ela conseguiu tudo isso com os esforços dela, com o trabalho dela, e ela fala, é verdade. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Aí, lá no Livro dos Espíritos, eu fui ver se tinha alguma coisa que podia nos socorrer quanto a isso, e tem. É a questão 367. Influência do organismo. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas um envoltório do espírito como vestuário ou é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, ela pediu que ela vai conservar os atributos dela, lógico, que ela é espírito, mas para que não viesse com tanta carga de hereditariedade, para que ela não pegasse tanto dos pais biológicos essas características. É isso. É um crédito que ela teve. Não é? Repare, disse o interlocutor, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador
aquele que não tira férias, determinou medidas diretas. Você vê, ela preocupada com a reencarnação, você veja. Essas medidas foram pedidas pelo próprio governador, o tanto que ela trabalhou em prol da coletividade, o que deve ser sempre o nosso pensamento, né? Enquanto aqui encarnados no nosso planeta, no nosso país, no nosso bairro, na nossa rua, no nosso condomínio, no nosso centro espírita. O benefício não é para nós, o benefício é do outro, é para o outro. Assim deve ser. Muito bem. Graças a Deus, disse a senhora Laura, confortada. Faltava-me ouvi-lo, ela repete. Aí o Ulisses entra, né? E fala: minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Então, ele lá chama a atenção da mãe, voltando a lembrar o 489 do Livro dos Espíritos, que são os espíritos protetores. Então, ele vai ser mais um espírito familiar e protetor da mãe enquanto ela está aqui. E todos nós temos esses espíritos, né? A nos auxiliar, a nos ajudar nesta reencarnação, nesta romagem que nós estamos ainda morejando por aqui, né? E aí ela fala: tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. E faltando 5 minutos para terminar o nosso estudo, repito para vocês: cultivemos nós a nossa esperança, confiemos no Senhor e em todos aqueles que estão acima de nós no plano espiritual, porque eles querem nos ajudar, eles nos ajudam, basta a gente sintonizar com eles. Muito obrigado, eu pensei que não ia dar tempo, ainda faltam 5 minutos, estamos aqui à disposição dos amigos. Muito obrigado mais uma vez. Marcos. Estou te ouvindo. Tá? Não, é que você falou, voltou aos espíritos protetores. Na hora que você estava falando, na 490, o que deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião, o espírito protetor pertencente a uma ordem elementar. Elevada. Elevada. Isso que, desculpa, que eu fiquei nervosa. Mas eu fiquei assim, com esse elevada, né? A gente ainda tem essa proteção de um espírito elevado. Né? Sim. Agora, né? Sim. Será que a gente merece? Geralmente, ele é o anjo guardião dessa ordem mais elevada, ele é guardião de vários espíritos. Nós estamos entre eles. Sim, nós temos, sim. Eu achei todo esse Nós damos um trabalho danado, mas ele já tem mais compreensão do que a gente. Eu fiquei muito emocionada com todo esse contexto do ministro Genésio, chamando a atenção da dona Laura, né? Chamando a atenção mesmo para ela se fortalecer, o quanto foi importante para nós, tudo isso, para nós prestarmos atenção, o quanto ainda nós temos o que fazer, quanto nós temos que nos disciplinar, quanto nós temos que, cada vez mais, amar mais e ter mais caridade com o próximo, né? Começando em casa. Nossa. Sem dúvida, Olívia. Obrigada. Eu que agradeço a vocês, porque possibilitou eu estudar e tentar entender mais isso aqui. Bom, Marcos, tem uma pergunta no chat aí. É uma pergunta? Eu não sei se o Guilherme viu também. É do Paulo Homero. Diz: os filhos vão ficar na retaguarda no mundo espiritual, como espíritos amigos, ou vão encarnar juntos? Mas as filhas dela que vão reencarnar. O Ulisses vão ficar lá. Não, eu acho que o Ulisses depois também deve reencarnar. Exatamente. No capítulo anterior, o Ulisses revela que ele vai permanecer durante uns 30 anos e ele vai retornar ao plano espiritual com a noiva dele, que já está lá no mundo espiritual. Sim. Com ele. Eles vão retornar juntos, né? E provavelmente nesse mesmo núcleo familiar. Então, eles vão estar juntos, sim, né? Com certeza.
eles vão estar, por enquanto, lá dando apoio a ela, mas depois vão retornar, né? Sim. Assim como a mãe do André Luiz também vai receber lá, né? A filha vai receber, o esposo vai reencontrar-se com o esposo e vai receber aquelas duas, né? Aquelas duas. Então, é tão interessante isso, porque nós viemos num núcleo familiar, depois nós formamos outro núcleo familiar, aquele núcleo familiar se une àquele que já era nosso, né? E vai aumentando. Expandindo a família universal, né? Vai Exatamente. chegando as noras, vai chegando os genros, né? E aí vamos embora. Aí vem os netos, aí é a melhor parte, vem os netos. É verdade. Olha, essa é a melhor parte da reencarnação, são os netos. Ô, Marcos. Não, Olívia? Não, ele está na live. Oi, Marcos. Verdade, eu que eu diga que tenho 6. Oi, Marcos. Oi. A respeito desse aumento do núcleo familiar, isso está muito explícito lá no livro Ave Cristo, né? Quando grande livro. Grande livro. Oh, aí você foi muito bem. Onde o espírito Cláudius, ele fala, né? Quando ele fala quinto varro, ele conhece toda aquela pleiade de espírito pelo qual ele ali seria um dos responsáveis por todos aqueles espíritos. É muito grande a família espiritual. Esse livro é maravilhoso. Para falar de cristão tem que ler. É maravilhoso. O problema é você aí, conseguir ler sem manchar a página, né, do livro, ou se você tiver no tablet, que agora nós estamos na modernidade, né, na modernidade. circuito no tablet, porque ele é maravilhoso. Ele é um livro na nossa mente dá curto-circuito, porque você pensa que você já avançou quando você olha para aqueles cristãos da época. Mas é assim mesmo. Nós estamos aprendendo. É isso aí. Parabéns pelo estudo, Marcos. Nada, eu que agradeço a vocês. É uma alegria estar com vocês. Eu aprendo muito, porque eu tenho que estudar. É verdade. Marcos, uma palavrinha rápida. Sim? Palavrinha rápida, Marco. Olha, achei maravilhoso essa sua conexão da leitura com o Livro dos Espíritos. Foi muito inspirada a sua palestra. Não foi minha, não, tá? Eu tive a ajuda dos universitários, aí fluiu. Muito boa a associação que você fez. Maravilhosa. É sempre muito bom, porque a codificação está aí, às vezes a gente esquece. Correto. Muito bom mesmo. Achei bastante proveitosa para mim. Agradece aos mentores do André. Parabéns. Bom, estamos chegando ao término aí do nosso encontro. No meu horário aqui já são 21h30, né? Certamente, por nossa vontade, ficaríamos aqui. Poxa, né? Com certeza. O restante da noite conversando e tal, mas certamente alguns vão ter que cuidar de outras atividades. Né? Passa rápido demais. Acho que aqui ainda passa mais rápido que lá no André, né? Na tribuna, É porque também aqui nós estamos com meia hora menos, né, Marcos? Verdade. É 1h30 lá, sim. Sim. Então, porque para nós também à noite, né, ficar direto certo. assim, a gente manteve 1 hora para evitarmos o cansaço, até por conta da hora mesmo, né? Mas nós estamos, então, encerrando o nosso encontro da noite de hoje, né? Foi muito bom refletirmos sobre a reencarnação com o Marcos, trazendo-nos aí as questões do Livro dos Espíritos que subsidiam, que corroboram, né, ou que dão sustentação a tudo isso que o nosso querido mentor André Luiz nos traz. Vamos orar, então, agradecendo, né, para nós encerrarmos nossa noite de hoje de estudo. Pai amado, Pai amantíssimo, que é todo amor, que é todo justiça e bondade. Somos-te gratos, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, na busca de cada vez mais expandirmos o nosso entendimento, a nossa percepção dos Seus desígnios soberanos e justos, que se referem ao nosso trabalho de aperfeiçoamento através das reencarnações sucessivas. Somos-te gratos, Pai amado. Mas também rogamos em favor de nossos irmãos que ainda não conhecem essa verdade e ainda pranteiam
em razão de ignorarem esse benefício que é a reencarnação e os seus desígnios soberanos, que nos auxiliam em todos os momentos para que tenhamos êxito na existência física. Por isso, amparados pelo teu amor, pela orientação segura do nosso meigo Jesus, que é aquele que nos orienta e nos governa no nosso orbe terrestre, escola, mas também pela pleiade de espíritos que com ele trabalha junto a nós, como anjos guardiães, espíritos protetores, como nos lembrou na página de hoje, a lição de hoje. Nós estamos gratos por tudo. Sempre a palavra gratidão deve estar sempre em nossos lábios e em nossa mente. Mas também rogar em favor daqueles nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por momentos difíceis nesse período, e rogar para que tenham o equilíbrio, a serenidade, que possam ser amparados nos seus testemunhos, e que, se tiverem que retornar à vida maior, à vida espiritual, que sejam amparados pelos nossos amigos espirituais, que certamente estarão envolvendo-os para o seu despertar. Mas alegres estamos pela abençoada oportunidade de aqui estarmos e renovadamente estarmos a cada dia olhando o dia que amanhece e a bênção da vida. Por isso, agradecemos-te mais uma vez, Pai amado, envolvendo a todos nós e o nosso querido Marcos pelo estudo da noite hoje. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Marcos, uma palavrinha final? Claro, Orlando. Uma palavrinha final, Marcos. Estou te ouvindo. Eu, seguindo a recomendação, eu peguei o livro do Nosso Lar, quando você citava o